Oi. Teste. Testando. Boa tarde, com Jesus, jovens. Os que já estão aqui, né? Demorou hoje a começar. Mas é assim mesmo. Hoje nós vamos trabalhar um tema que nós foi nos incumbido, né, nesse instante, mas nós vamos ter a ajuda dos que estão aqui. Vai ser um culto participativo. Nós vamos começar com os hinos. E com Josué. Nós vamos ter até 5h30. Para a gente trabalhar o tempo. 10 minutinhos e 20 minutinhos para nós termos uma conversa hoje nessa tarde com Deus. E nós cremos que hoje é dia de você ver nessa tarde aqui ter companheirismo com quem? Com Deus, né? Então nós teremos companheirismo com Deus nessa tarde. Nós temos que crer que Ele está no nosso meio. No caso. Nós vamos fazer a oração para iniciar, e que Deus abençoe esse momento por Deus grande, todo-poderoso, Pai da eternidade, nós pedimos ao Senhor a tua presença, companhia do Senhor essa tarde e noite, querendo o Senhor a bênção sobre nossas vidas, que o Senhor comece que agora o Senhor nos abençoe esta tarde, que se prolongue durante a reunião da noite, e que a tua presença seja, Senhor, nossa ajuda. Abençoa cada um aqui, aqueles que ainda estão a caminho, todos possam gozar, Senhor, o mesmo privilégio que nós estamos tendo agora de estar em tua presença. Toma controle da reunião. Nós nos rendemos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Josué passou aqui o painel para mim, né? Nós vamos cantar, como Josué colocou, que esta casa é reservada para Deus. 111. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Rabi não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada
está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bate na porta, ouvi algo ali dizer: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, este mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo venha me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Amém. Está todo mundo animado, né? Gostei da animação, todo mundo aí batendo palma, né? Amém. Coisa boa. Brincadeira, né? Deixa eu ver aqui para a gente cantar mais um hino. Vamos cantar o 230. E a nossa esperança está nisso aqui. A nossa vitória é que Jesus, Ele vem vencendo. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Clamo as suas leis e sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O
Amém. Glória a Deus. Vem sendo, vem Jesus. Nosso tema proposto nessa tarde é o tema homenagem. E nós vemos que essa palavra ela tem uma grande parte a ver com respeito. Quando nós desejamos homenagear alguém, é porque nós sentimos grande respeito e apreço pela aquela pessoa. E o irmão Brana diz na mensagem de respeito que para se ter respeito por Deus, você primeiro tem que ter temor de Deus. Então primeiro vem o temor de Deus e após isso você começa a respeitá-lo. Eu queria usar, que caiu no meu coração, foi Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. O irmão Cássio vai nos ajudar nessa tarde. Amém? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que tomaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dizei-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Deus continue abençoando a leitura de sua palavra em nossas vidas. Amém? Nós vemos que no tempo dos apóstolos, o povo, eles vendiam suas propriedades e disponibilizavam os apóstolos para dividirem ao povo, a igreja que o seguia. Então ninguém tinha nada, mas nunca lhe faltava nada. Compreenderam? Nunca lhe faltava nada, porque tudo eles dividiam. E nós vimos aqui em Atos 5 que um casal teve a infelicidade de perder o temor de Deus. Eles não pecaram diante dos homens. Eles não pecaram contra os homens, como a Bíblia diz. Eles não erraram contra os homens. Eles não estavam tentando enganar os homens. Eles estavam tentando enganar a Deus. E Pedro diz: por que entrou esse desígnio no coração de vocês? Por que tiveram essa ideia? Eles perderam o temor de Deus.
E eles venderam uma parte, sabendo que todos dividiam da mesma forma, eles venderam a parte e tentaram enganar os apóstolos. Não, a gente guarda essa parte para nós. E nós só damos tanto. E dizemos, não, é só isso. Mas só que, para você ver, Pedro, ele sabia que eles não estavam dizendo a verdade. E às vezes nós tentamos nos enganar. Quando nós pensamos que enganamos a Deus, nós estamos nos enganando. Porque Deus não pode ser enganado. E nós perdemos o temor de Deus a tal ponto de não servi-lo o quanto nós podemos fazer. De não dar o nosso melhor. Nós perdemos o respeito, as coisas se tornam comuns. E quando se torna comum, nós perdemos a consciência do temor de Deus. Quando o ambiente da igreja, a voz do profeta está passando e se torna comum, por exemplo, nós perdemos a consciência do que é o respeito que nós temos àquela voz, àquela mensagem. É isso que é a perda do respeito, porque você perdeu o temor. Quando o senhor quiser falar alguma coisa, irmão, Cássio, você só me cutuca aqui. Mas eu queria que vocês participassem. O que vocês pensam sobre a história de Ananias e Safira? Quando que nós perdemos o temor de Deus? Em qual ponto da nossa vida que nós perdemos o temor de Deus? E quão sério isso é? Vocês podem notar que através da leitura, dá para saber, não, nós temos um pecado, um erro contra Deus e contra os homens. Então, nós ouvimos muito o pastor Sebastião falando aqui, que às vezes nós erramos contra o nosso irmão e pedimos perdão a Deus. Mas não é a Deus não é Deus que nos deve esse perdão, não é a Deus que nós devemos pedir perdão, e sim aquele irmão. Porque nós erramos contra aquele irmão. Mas nesta feita, eles erraram contra Deus. E isso é mais sério, muito mais sério. E se nós tivermos uma profundidade uma maior consciência, nós vamos perceber que o nosso irmão, ele é um mini Deus ali. Porque ele tem um Espírito Santo dentro dele. E a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que está dentro daquele irmão. Nós não podemos. Não é verdade? Então, eu queria que vocês participassem. Quando, irmão Marcelo, irmão Marcelo é uma pedra que ajuda aqui para mim. Quando que nós perdemos o respeito por Deus, na sua consciência, na sua mente? Na oração que Jesus fez sobre os discípulos perguntaram, como nós não sabíamos orar, ensina-nos a orar. Aí ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu queria parar bem aqui nessa parte. Porque toda vez que nós deixamos de perdoar aquele que nos deve, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que, por alguma razão, ou por uma inveja, alguma coisa assim, ele te ofende, aquela pessoa te ofende.
Mas se você não perdoar aquela pessoa, nós temos uma dívida com Deus. Você tem que aprender a respeitar até seus inimigos, os animais, a natureza, os nossos pais, os nossos docentes, a todos. Porque quando a gente perde o respeito, nós mesmos temos que nos respeitar. Nós mesmos. Porque se nós perdemos o respeito por nós, como é que nós vamos respeitar os outros? E nós temos que aprender também a perdoar nós mesmos, a perdoar os outros, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo. Que nisso aí é que está, às vezes, nós estamos sempre pagando alguma coisa. É porque aquela dívida que nós estamos pagando, sempre tem uma coisa que nós estamos pendente. É porque às vezes está aquele coração todo rancoroso. Ele não sabe perdoar. Aí ele contrai uma dívida com Deus. Enquanto ele não acertar, perdoar de coração, ele está com aquela dívida ali. Ananias e Safira, estava no coração dele, os dois estavam de acordo ali. Mas os dois estavam com avareza. Quando a pessoa tem amor ao dinheiro, como é que ela pode amar o próximo? Aí fica essa pergunta. É verdade. Agora, vocês têm algum exemplo de uma pessoa na Bíblia que teve um grande temor de Deus? Um exemplo de alguém que que tinha muito respeito por Deus. Ou seja, essa pessoa, ela era um exemplo. Alguém tem um exemplo? João Cássio? Tem? É lógico que as escrituras estão cheias disso, né? De pessoas que carregaram em seus corações um grande temor de Deus. E entre elas, a gente citaria o nosso próprio pai Abraão, né? O temor que Abraão carregou. Certa vez ele teve uma visão, e naquela visão, quando ele despertou, o temor invadiu o coração, diz as Escrituras, e ele correu e ofereceu sacrifício a Deus por aquilo que Deus representava para ele. Então, tem vários, né? Tem Samuel, Davi, todos são exemplos de pessoas que tiveram temor. Salomão, e o próprio Salomão instruiu, né, a se buscar o temor. Ele disse que é o princípio da sabedoria. Quando ele entrou diante de Deus, tendo a oportunidade de pedir riquezas, de pedir honra e fama, ele pediu a Deus sabedoria na sua humildade, e Deus então concedeu aquilo para ele. E ele diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, todos esses são personagens que dão exemplo de como se deve entrar na presença de Deus com temor, né? Aí tem o tema que foi proposto, né, pelo irmão Cardoso. Nem eu, nem o irmão Abel estava esperando isso, né? Mas, de todas as formas, o que foi proposto ali foi o tema homenagem, né? E eu creio que se fosse perguntar a cada um aqui o que é homenagem, talvez ninguém conseguiria dizer, na verdade, o significado do dicionário a respeito de homenagem, né? Mas cada um aqui dentro sabe o que é isso, né? Então, homenagear é colocar em destaque e reconhecer, né?
você coloca alguém em destaque, e isso tem algo a ver com o que foi lido aqui, né? Porque Deus colocou a Pedro como cabeça da igreja. Então, faltou o respeito na hora de se aproximar de Pedro, não é isso? Então, homenagear é isso, é colocar em destaque e reconhecer. Todos vocês aqui conhecem a mensagem O Dia das Mães, né? Então, quando o irmão Brana foi tratar do tema, ele pregou a mensagem O Dia das Mães, ele disse que mãe é mãe todo dia, né? E que não se deve homenageá-la só naquele dia específico. Então ele falou que você deve homenagem, você deve dar uma flor enquanto tem vida. Quando ele se referiu ao irmão Neville, ele disse a mesma coisa, né? Ele disse, o irmão Neville, olha aí como que se homenageia uma pessoa, né? Ele disse, o irmão Neville é uma pessoa muito humilde. E ele está disposto a fazer qualquer coisa aqui dentro. Ele limpa os bancos se lhe é pedido para fazer. Ele limpa a igreja. O irmão Neville faz tudo aqui. Ele é uma pessoa muito humilde. Ele disse, então, eu prefiro dar uma flor para ele. Quer dizer, é uma homenagem, né? Quando você fala bem de alguém, sempre bem, você está prestando uma homenagem a ela. Você está fazendo com que as pessoas vejam que aquela pessoa tem importância. Então ele disse isso, eu prefiro dar uma flor enquanto a pessoa tem vida do que dar um buquê depois de morta, né? Então hoje eu estava lembrando outro dia, vendo uma pequena flecha assim a respeito de uma grande personagem da nossa nação, que foi até ídolo, né, da nossa nação, e eles homenageando, que era Ayrton Senna, né? Então hoje tem ele quase como um deus, mas quando tinha vida, talvez não davam a ele essa flor. E hoje tem buquês e mais buquês, e propagandas, e instituições, e tanta coisa, né, homenageando. Mas de lá de onde ele está, ele não pode ver isso. Então, se você tem que dar uma flor a alguém, dê agora, enquanto ele está vivo. Enquanto você pode fazer ele se sentir bem, fazer ele se sentir alguém, fazer ele se sentir que ele é importante para você, que ele pode contar com seu respeito, com a sua honestidade, sinceridade em favor dele. Nós vemos hoje de manhã o que o profeta disse. Deus levantou Jó numa posição tão grande, ele prestou uma homenagem diante de Satanás. Então nós podemos fazer isso uns com os outros. Você pode prestar essa homenagem ao seu irmão, falando bem dele, dando a ele a mão amiga, né? Deus disse para Satanás, por onde você andou? Você viu meu servo Jó? Ele disse, eu vi. Ele disse, olha Satanás, não existe um homem na terra tão justo e fiel como Jó. Mas era Deus prestando isso a Jó, colocando ele numa posição de destaque, reconhecendo quem era Jó. E nós temos que aprender isso. Se nós aprendermos isso de Deus, nós vamos ver que o relacionamento entre os irmãos vai ser mais sadio. Quando nós conseguirmos sempre colocar alguém acima de nós, numa posição de destaque, homenageá-lo, reconhecê-lo, homenagear é isso, colocar em posição de destaque e reconhecer. Então nós temos que estar dispostos a isso. Deus fez isso com Jó, Deus fez isso com Antipas. Fez ou não fez? Ninguém nem sabia quem era Antipas. Mas Deus fez questão de elevar ele e de dizer, ele foi uma fiel testemunha. Então o trabalho do cristão, diz o profeta, é sempre esse.
de tentar fazer com que as outras pessoas se sintam maiores do que ele. Reconhecimento, gente. Uma pessoa lá do mundo, eu ainda nem conheci o Evangelho, ela disse para mim: eu tento viver de uma maneira, não para ser alguém e para ter um nome diante das pessoas, mas eu quero que um dia, quando eu partir, fique a lembrança de que eu deixei um rastro, alguma coisa que as pessoas possam lembrar de mim como alguém de caráter. Mas isso ainda é pouco. Você deve reconhecer quem está ao seu lado enquanto ele tem vida. Salomão disse: da sepultura não há lembrança alguma, nenhuma lembrança. Então aproveitemos o tempo, a oportunidade que Deus nos dá para reconhecer na presença e na ausência as pessoas que estão ao nosso lado. Na presença e na ausência. Porque na presença, às vezes, nós colocamos lá em cima e todo o reconhecimento, mas na ausência nós deixamos a desejar, né? Então aproveita o tempo que Deus está te dando para reconhecer as pessoas que convivem com você, que são parte da sua vida. Dê uma flor para ele enquanto ele tem vida. Quando ele fechar os olhos, ele não vai ver aquele buquê jogado em cima do caixão, não. Então aproveita isso. Isso é que é homenagear, é pôr em lugar de destaque e reconhecer. Então reconheça que esse irmão aí é valioso para você, que essa irmã é valiosa, que esse pai é valioso, que essa mãe é valiosa. Vá chorar depois que perder, não. Então sorria, aproveite, desfrute, reconheça quem está do seu lado. Amém. Nós temos mais 2 minutos. O irmão Cássio falou do irmão Neville, né? E a gente vê que o irmão Brano, ele tinha tanto respeito pelo pastor Neville, que ele dizia assim: este é um pastor verdadeiro. Ele dizia desse jeito. Porque ele vive o que ele prega. Porque ele é sincero. E é isso que ele dizia. Este é um pastor verdadeiro. Isso marca. Isso marca porque quase todas as mensagens que o irmão Brana prega, e ele sente a presença do irmão Neville, ele está ali prestando respeito ao irmão Neville, dizendo: este é um pastor verdadeiro. Este é um homem de oração. Este é um homem que nós devemos respeitar. Não é verdade? Nós, graças a Deus, que nós também temos um pastor verdadeiro. Amém. Chegamos no nosso fim. Vamos só fazer a oração. O tempo hoje foi curto, porque nós começamos tarde. Queria que tivesse esse número de pessoas 4 horas da tarde. Aí sim, dá para fazer uma coisa muito melhor. Mas graças a Deus nós somos abençoados nesse pouco tempo que tivemos. Amém? Irmão Cássio? Irmão Eli, faça a oração aqui de encerramento. Irmão Eli. Nosso Deus, eterno Pai celestial, te agradecemos por esta reunião e também pela que vai acontecer, Senhor. Que o Senhor abençoe o pregador, lhe dê força e saúde a cada momento da sua vida, porque o Senhor é o único que pode ajudá-lo a cada momento, e também a nós, Senhor, a igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.